Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Destaque ANC, a você que está na nossa rede de rádio ou também do nosso canal no YouTube. O rosto aqui já é semelhante do nosso convidado de hoje, já é carta carimbada na casa, só estava com um tempinho que ele não via aqui a rede ANC, mas agora vem uma nova fase para falar de coisas novas. Estamos recebendo hoje aqui o deputado Pedro Gomes de Matos, seja muito bem-vindo aqui à nossa Felipe. Casa, que é a ANC. Obrigado. É uma satisfação estar recebendo o senhor aqui para conversar sobre política, sobre a sua atuação, principalmente agora nesse novo momento. A gente agradece mais uma vez aí o convite do Grupo ANC de estarmos participando aqui, Felipe, pela oportunidade de estar transmitindo um pouco do nosso trabalho para todo o estado do Ceará. Nós que estivemos como vereador em Fortaleza e agora num novo momento assumindo o mandato como deputado estadual. Espero aqui que a gente possa fazer um bate-papo e que mais pessoas enxerguem aí o meu trabalho como parlamentar para trazer novas ideias e novos projetos. Perfeito. Você tem uma trajetória aí do PROS, do próprio PL, como é que está esse novo momento de Avante aí? Como é que foi a acolhida no partido? Como é que o senhor está sentindo o Avante no cenário até cearense também? Em 2020 eu fui candidato a vereador pelo PROS, né? E aí obtivemos a primeira suplência e assumimos o mandato logo de início à época, num grupo alinhado com o capitão Wagner, e em 2022 efetivamos como vereador titular, né? E em 2024, ao reestruturar a base administrativa, o ex-prefeito Sarto nos convidou, através do meu pai, Raimundo Gomes de Matos, a assumir a Secretaria da Criança e do Adolescente, a FUNCI, e ele teve essa oportunidade de fazer um belo trabalho na FUNCI, através de programas como Sim Eu Existo, o Adolescente Cidadão, capacitação para os jovens para inserir e entrar no mercado de trabalho. Programas como Rede Aquarela também, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social, principalmente no enfrentamento à violência sexual. Os conselhos tutelares também, que estavam sob a tutela da FUNCI. E aí, nesse meio tempo, eu me aproximei muito de algumas secretarias ligadas à prefeitura, como, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E nesse contexto, em 2024, eu fui candidato a vereador e reeleito pelo Avante, que era o partido o partido do presidente estadual, Rodrigo Nogueira, que estava à época na SDE e era uma das pautas que eu mais defendia, que era a área do empreendedorismo. Mas nesse interim, pouca gente sabe, por isso que é novidade também para muita gente, em 2022, eu fui candidato pelo PL a deputado estadual, né? E meu pai, à época, Raimundo, vice do capitão Wagner, e nesse cenário eu fiquei na primeira suplência de deputado estadual pelo PL. Tanto é que agora, depois de ser reeleito vereador em Fortaleza, o pessoal, como assim, o Pedro foi reeleito vereador e está assumindo lá na Assembleia? E aí pouca gente sabe, mas eu estava nessa primeira suplência, na época eu tive 12 mil votos de cearenses, 6 mil votos no interior do estado, 6.300 votos no interior do estado, e foi uma eleição, uma candidatura de última hora, porque na época, quando o meu pai decidiu ser o vice do capitão, né, o grupo do PL decidiu que ele seria o vice, foi quando o grupo pediu para Pedro, você tem que ser candidato também para fortalecer aqui o partido, fortalecer a legenda, e quase que eu era eleito, né, direto, fiquei na primeira suplência aí, o partido ia fazendo 5 e por conta da regra de quociente partidário não fez a quinta vaga, mas fiquei na primeira suplência. E agora, nesse novo momento, a doutora Silvana, que era deputada estadual titular, tirou licença e eu estou tendo essa oportunidade aí de ampliar esse trabalho que a gente fazia na Câmara Municipal, agora na Assembleia Legislativa, e filiado aí ao Avante, que é um partido de centro, mas que tem feito um bom trabalho com novos quadros, novas lideranças, principalmente aqui no estado do Ceará, com o presidente estadual Rodrigo Nogueira. A gente queria saber também como é que nasce o seu interesse pela política. Você tem um exemplo, né, só pode citar, dentro de casa, né, e um bom exemplo, de passagem. Isso acaba unindo duas coisas que hoje a população ela quer ver mais na política. A renovação, não só da faixa etária, mas também novos rostos na política que possam contribuir com outras frentes. O senhor vem com todo esse gás, toda essa juventude para contribuir. Eu queria que você avaliasse esse momento também. Eu sempre digo que é muito importante a gente estar com tesão no que faz, né? Fazer com amor, fazer com vontade, e isso eu tenho conseguido implementar no meu dia a dia da política. Eu comecei muito cedo, desde a época de jovem na faculdade eu me movimentava
seja de forma estudantil, nos Sim. centros acadêmicos, na faculdade de Direito, mas também tinha um exemplo de dentro de casa, o Raimundo Gomes de Matos, que foi prefeito de Maranguape, deputado federal, e sempre foi uma referência, um exemplo para mim, e isso me tornou cada vez mais responsável com o legado que ele construiu na política, né? E hoje, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade de exercer um mandato parlamentar e fazer com que, através dos nossos projetos, do nosso time, da nossa atuação, traga melhorias para as comunidades cearenses, para os bairros de Fortaleza e agora, né, para o interior do estado do Ceará, seja na área da educação, do empreendedorismo, da inclusão. Meu pai sempre teve as pautas na área da saúde, os agentes comunitários de saúde, que é uma bandeira, os assistentes sociais nessa área social, mas eu também comecei a inovar, a abraçar novas causas, criei um instituto, como advogado me relacionei cada vez mais com a advocacia cearense, e isso acabou me trazendo novos projetos e novas ideias. Então, eu sempre digo, é um trabalho parlamentar com uma experiência, com um legado, mas também com uma oxigenação de grupos jovens que me apoiam, me ajudam, como por exemplo a CDL Jovem, a Associação dos Jovens Empresários, a Caixa de Assistência dos Advogados, a própria OAB, que eu faço esse relacionamento com esses setores produtivos do Estado também, como Sinduscom, Federação da Agricultura, Federação da Indústria, para trazer ideias para o nosso mandato, né? E eu acho que isso se somou à experiência e essa juventude que quer realmente fazer acontecer, e graças a Deus tem dado certo. Perfeito. A gente chega já na Assembleia, porque tem projeto sobre isso lá também, né? Mesmo com pouco tempo que o senhor assumiu, já tem iniciativa, já tem trabalho, mas a sua atuação na Câmara Municipal de Fortaleza, a gente observa que é muito ligada ao empreendedorismo, seu reconhecimento ao trabalho da AGE, ao trabalho da CDL Jovem, em termos de produtividade, ao balanço que o senhor faz da sua atuação na bandeira do empreendedorismo. Eu sempre trabalhei em prol de quem quer colocar o seu próprio negócio, né? Que quem quer ter uma oportunidade de empreender. Quando estava como vereador em Fortaleza, eu tentei sempre facilitar essa relação do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, com as secretarias, né? Para desburocratizar essa oportunidade que o cidadão quer ter de comercializar. Às vezes é uma burocracia numa regional, às vezes era na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, às vezes era na Secretaria de Meio Ambiente. Então eu me coloquei nessa posição de ser um interlocutor, né, e consegui fazer muitas relações através disso. E aí eu comecei a abraçar essas entidades passaram a me procurar, a CDL, a AGE, né, os sindicatos patronais, né, e acabei me relacionando muito com empresários, empreendedores, para a gente conseguir engajar e facilitar a vida de quem quer empreender em Fortaleza. E eu tive algumas ideias de pequenos locais dentro da cidade, como, por exemplo, ruazinhas que tinham um comércio pujante, como, por exemplo, a Vila Pita, que eu sempre gosto de citar, que fica ali na rua Novinda Pires e Sabino Pires. Foi um projeto onde eu consegui implementar através do meu bairro empreendedor e foi uma luta do nosso mandato. Existia ali 10, 12 restaurantes ou barzinhos, e que era uma ruazinha escura, pequena, estreita, sem iluminação ali, e eu comecei a abraçar, reunir os empreendedores, organizar ali a estrutura, tratar com a regional, conseguimos passar um piso intertravado, revitalizamos um espaço público para ali ser um local pujante de economia, de geração de renda e de emprego, e isso é o que eu estou tentando fazer, né? Encontrar locais onde o cidadão possa empreender e, de fato, prosperar. Seja aquele cara que tem um carrinho de empreendedorismo, um pequeno carrinho, seja aquela cidadã que tem uma máquina de costura e quer empreender e quer começar com aquele seu pequeno negócio e depois comercializar no seu bairro. E também os médios empreendedores que já têm um estabelecimento já mais organizado, né, que já tem ali os empregos gerando, que a gente possa facilitar e dar essa oportunidade em locais pujantes para o cidadão procurar e comercializar, empreender, né? Então isso eu tentei fazer muito durante esse mandato na Câmara Municipal e espero ampliar para o estado do Ceará.
Nós observamos que o seu mandato também tem atuações na área da saúde, tem uma conquista ali para a comunidade, que é exatamente o posto Liduína Maria. Exato. Tem uma meninada que gosta muito do seu trabalho, que é o pessoal da Garotos da Periferia. É verdade. Observou ali o Romário e tal. Exato. E um mandato mais amplo, né? As atuações da saúde, no esporte também. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O posto Liduína Maria, ali no posto de saúde do Papipu, foi uma grande conquista aí do nosso mandato, através também da prefeitura. A gente conseguiu, à época, denominar o nome do novo posto de saúde. Era uma luta antiga dos moradores do bairro Papicu, onde eu tenho uma boa atuação. Sempre que posso, estou visitando o posto também para acompanhar, né? Não adianta ter a entrega do posto, mas se o posto não está funcionando. Então, só nesse ano já fui 3 vezes no posto, né, nesse primeiro semestre, para acompanhar, fazer uma visita ao coordenador do posto, saber como é que o pessoal está sendo atendido. A gente inaugurou aí mais ou menos junho de 2024, né? Então fez 1 ano agora e graças a Deus, onde a gente chega no Papicu, a população nos agradece por essa conquista, por essa luta, né, que foi de todos os moradores, um posto de saúde onde vai conseguir atender boa parte do bairro do Papicu, mas como também das adjacências ali. Pega a gente do Mucuripe, do Sim. Dionísio Torres, pega a gente da Aldeota, pega a gente do Vicente Pison, Cais do Porto. Então é um posto que tem uma atuação bem ampla e vai atender bem a comunidade, e eu tenho escutado positivamente esse retorno de que realmente as coisas estão acontecendo por lá. Vez ou outra eu recebo uma denúncia de uma falta de medicamento, mas eu já tento entrar Sim. em contato para saber o porquê, se é solar ou se é uma questão geral, que era o que estava realmente acontecendo por último, mas na prefeitura, né? Mas agora as coisas estão começando a se normalizar e eu tenho tentado fazer essas visitas, e principalmente no Papicu, que foi um bairro onde me abraçou bastante, foi onde eu também comecei esse projeto que você falou com o ex-jogador Romário, né? O Romário, que foi grande jogador do Ceará, e a gente teve uma ideia, eu e ele falando sempre do sonho que ele tinha de fazer um trabalho voltado para o jovem, para a criança que queria ter a oportunidade de prosperar no futebol, Exato. Mas que muitas vezes não era enxergado, que precisava de um empresário, ou precisava de um treinador que tinha um relacionamento com A, B ou C, e muitas vezes não tinha essa condição de ter o primeiro passo, de fazer uma peneira num clube de futebol, numa escolinha. E aí eu falei, cara, eu topo, vamos abraçar isso aí, vamos fazer um slogan, e aí a gente botou, rapaz, é o futebol que transforma, e hoje eu e o Romário, nós estamos aí em 5 areninhas fazendo esse trabalho, com projetos sociais já de treinadores que estão fazendo esse trabalho, né? Estamos entregando o básico de início, né? São os coletes, a bola, os cones, para que a gente possa cada vez mais dar essa entrega, um material, para ser o pontapé. E o segundo momento, que a gente começou esse ano, esse projeto, o segundo momento é exatamente enxergar quem são as crianças com maior potencial, para levar para os clubes, né? Fazer uma peneira no Tirol, no Atlético Cearense, no Ceará, no Fortaleza, no Maracanã. No Floresta. No Floresta. Então a gente está tentando enxergar através dos próprios treinadores da escolinha mesmo, quem vem se destacando. E lá na frente, outra ideia que a gente teve durante essas nossas conversas é fazer um amistoso entre essas areninhas que a gente está ajudando, legal. Entre os times que a gente está conseguindo ajudar, de certa forma, através desse material esportivo, né? É um projeto assim, que eu ainda não tenho apoio de prefeitura, nem de governo, nem de terceiro setor. É um investimento pessoa física, Pedro mesmo, porque eu acredito muito no esporte como transformador social, mas eu acho que com o tempo, quando eu fui postando no meu Instagram, nas redes sociais, o pessoal já está se interessando até de apoiar, de ampliar esse trabalho que a gente iniciou nessas 5 areninhas. Bacana. A gente passa já para a Assembleia, porque tem muita coisa para a gente abordar sobre a questão da Câmara Municipal, mas eu vou reduzir mais em 2 pontos. Antes do senhor chegar lá na Alesse, tem aí 180 dias, digamos assim, né, quase isso, metade de um ano de Câmara. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação. Foram muitos requerimentos, né, projetos de indicação. Eu queria que você pudesse fazer um balanço. E como isso aí foi importante também para o senhor chegar na Assembleia, que dá essa oportunidade de fazer um trabalho mais amplo. Eu acho que o meu amadurecimento político passou muito pela Câmara Municipal, né?
não só durante esses 6 primeiros meses, mas desde o ano de 2021, que eu estou tendo a oportunidade de estar no mandato como vereador de Fortaleza. O mandato de vereador é uma escola para mim na política, porque você fica cada vez mais perto da sociedade, da comunidade. A gente conseguiu implementar alguns projetos, fizemos 8 leis, né, 8 leis aprovadas. Isso não é fácil, assim, quando você para analisar o cenário político de situação, oposição, prefeitura, tem as guerras de poder num parlamento, né, e você conseguir desenvolver leis que realmente mudam a vida da população é um mérito muito grande, não só meu, mas também da equipe que está ao meu lado, né, de ações que a gente conseguiu concretizar durante esse período. Trabalhamos fortemente na área da inclusão, principalmente com famílias atípicas, associações vinculadas ao autismo, a crianças com síndrome de Down. Posso citar aqui a Associação Fortaleza Azul, a PABB, a Associação Fortaleza Down. Eu agradeço muito por essa parceria. Hoje eu tenho essa relação muito forte com essas associações que sempre estão trazendo ideias e projetos para a gente colocar na Câmara Municipal à época, né? E hoje, nesse novo momento da Assembleia, já estou puxando também novas ideias para a gente ampliar aí, seja carteirinha de identificação do autista a nível estadual, a corrida do Autismo Run, que a gente promoveu em Fortaleza, para a gente ampliar esse trabalho a nível estadual. Então nós já estamos tentando conversar com essas associações. Então, na Câmara Municipal, nós adotamos o lema da educação, do empreendedorismo e da inclusão. E eu acho que a gente conseguiu abraçar bem essas 3 pautas, assim, com pessoas participando, a sociedade participando do mandato, pessoas se engajando através também das redes sociais. E eu acredito que isso foi que fez o meu mandato se oxigenar e eu ter essa oportunidade de ser reeleito em 2024, né? E esses 6 primeiros meses, eu fui reeleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico lá na Câmara, que é a pauta onde eu quero continuar pujante, buscando novas ideias, me aproximando cada vez mais desse setor produtivo do Estado e principalmente da cidade de Fortaleza, para que a gente possa tirar do papel os projetos que estão tramitando. Graças a Deus, eu mesmo estando na Assembleia agora, os projetos continuam tramitando a nível municipal, né, não se perde. O meu suplente assumiu, então fica lá tramitando, e espero que quando retornar à Câmara, não sei até quando vai o meu mandato na Assembleia, até então, que é de forma interina, pode ser até outubro, pode ser que se renove aí para fevereiro, mas até então vou continuar monitorando, né? Eu já pedi para a minha equipe, agora nós estamos com trabalho dobrado, por mais que tenha o meu suplente lá na Câmara, a gente tem que monitorar o que está sendo, o que se está tramitando de requerimentos, de projetos de indicação. Vou continuar protocolando requerimentos de dia a dia das comunidades, né? Às vezes é um asfalto, é uma iluminação, é uma poda de uma árvore que muitas vezes o cidadão não tem a quem recorrer ou procura a regional e não sabe como cobrar. É um buraco. Então eu estou nessa missão dobrada agora, porque o deputado às vezes fica mais distante e não trata dessas situações mais paroquiais. Mas agora, como eu estou nessa missão de deputado como suplente, mas estou de fato mesmo como vereador reeleito, eu preciso desempenhar essas 2 funções, digamos assim, né? Perfeito. Como é que o Avante está se posicionando, né, em termos de apoio à oposição à prefeitura? Como é que está o seu posicionamento também? Como é que se considera? Se ali de centro, se oposição, se situação? E como é que você faz a avaliação do prefeito Evandro Leitão também nesses primeiros 6 meses de gestão? O Avante hoje é um partido bem independente com seus parlamentares, né? Na Câmara, por exemplo, nós elegemos 3 vereadores, eu estava na oposição, de uma forma mais independente, os outros 2 estavam na situação, que é a Ana e o Emanuel. E agora na Assembleia da mesma forma, né? Eu estou no Avante na oposição e o Stuart na situação. Então, o que o presidente estadual fez conosco, né? Fez um alinhamento, não vamos fechar questão, digamos assim, até porque cada um tem suas bases, cada um tem suas peculiaridades. Por exemplo, na eleição de 2024, no segundo turno,
eu apoiei o André, os outros dois apoiaram o Evandro. Então ficaria muito estranho se eles não viessem a apoiar o Evandro, né? Na gestão. No meu caso, não, é porque eu já não apoiei, né? Sim. Já era um espectro ideológico diferente, eu já estava militando num outro cenário, então não fazia sentido para mim aderir à base do prefeito. E aí a gente avalia aos poucos como é que vai se dando a gestão do prefeito Evandro, né? São 6 meses, o que a gente nota é que está tendo uma retenção de gasto muito grande para esse primeiro momento. Eu ainda não vi efetivamente resultado da gestão, mas a gente espera que no segundo semestre as coisas comecem a aparecer, né? Porque o que a gente vê viu para agora mesmo é muito corte de terceirizados, cargos comissionados, né? E gastos assim de aumentos de algumas secretarias ou outras, mas até então eu não estou vendo entrega, né? Eu acho que o Evandro ganhou um fôlego pelos 6 primeiros meses de gestão, quando ele conseguiu acabar a taxa do lixo. Isso foi muito bom, né? Positivamente para a imagem dele, né? Porque ninguém gosta de taxa, né? Então, sempre que tem alguma votação nesse sentido de criação de taxa, aumento de imposto, eu sou terminantemente contra. Eu acho que o governo tem que se organizar com o que tem, né? E o que a gente espera é que no segundo semestre ele comece a desenvolver melhor esses resultados, né? A Câmara aprovou empréstimos grandiosos, né, para obras, então o povo vai querer ver essas obras agora para um segundo semestre, né? Essa é a análise que eu faço. Eu acho que foi um primeiro semestre muito de retenção de gastos mesmo, não vi entregas maiores assim, mas a gente espera que as coisas comecem a se desenvolver, né? Não é por eu ser oposição Sim. que estaremos torcendo contra o governo, porque só quem sai perdendo é a cidade. O que a gente espera é que não entre num retrocesso de alguns programas que já vinham sendo desenhados, né? Principalmente nessa área do desenvolvimento econômico, como eu citei, tinham vários projetos andando e sendo implementados, né? E a gente está nesse papel de fiscalização. Agora na Assembleia também já é um novo momento, né? E aí a gente foca mais a nível estadual, de governo estadual, de governador, para que a gente possa também fazer uma fiscalização mais firme. Perfeito. E aí falando sobre a Assembleia agora, o senhor chega lá, já com essa identidade, né? Apesar de exercer o papel de vereador em Fortaleza, tem uma ligação, como a gente estava conversando nos bastidores aqui, com o interior. Como é que foi a recepção na Assembleia? Como é que está a expectativa para ampliar tudo que o senhor já fez na Câmara e faz a nível de Ceará? Por exemplo, a pauta da jornada do autismo que a gente viu aqui, podendo ampliar essa causa para o município cearense. A gente sabe que situações mais delicadas são muito mais agravadas no interior pelas próprias condições. Como é que está a expectativa de poder fazer o bem pela política de forma mais ampla? A recepção foi muito positiva na Assembleia. Os deputados que nos acolheu lá foi uma recepção muito boa, calorosa. Os servidores da Assembleia também nos receberam muito bem. E agora é um momento também de reorganizar um planejamento, né, de visita ao interior. Hoje mesmo estive fazendo com nossa equipe quais são as principais visitas que nós temos que fazer ao interior do estado, organizar os principais projetos. Já estamos dando entrada no projeto relacionado ao empreendedorismo, que é o Juventude Cria CE, para fortalecer a economia criativa para o jovem que quer empreender no estado do Ceará. E também pegando algumas categorias que meu pai sempre defendeu, como os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, para fazer com que faça valer a lei federal de que é de fato uma atividade nociva, a atividade química que eles fazem no dia a dia das casas da população, para que eles tenham direito de fato à aposentadoria especial, né? Uma pauta que a gente deu entrada já na Assembleia, logo na primeira semana, e um requerimento pedindo esclarecimentos para a Enel também, de algumas doações que foram retidas indevidamente por parte da Enel de consumidores que pagavam sua conta de energia
queriam fazer a destinação para algumas associações filantrópicas de um valor, Sim. e no final estava retendo 10% desse valor. Então já protocolamos alguns projetos nesse sentido, estamos reorganizando outros projetos para que a gente possa, de fato, ampliar esse trabalho, como você bem falou, a da jornada do autismo, né? Porque hoje a família atípica que procura ter o laudo, ter um diagnóstico inicial, muitas vezes ela não consegue, ela não sabe a quem recorrer, não sabe se consegue ir na escola, se é no posto de saúde, como é que ela vai conseguir o benefício, o BPC, após ter o diagnóstico. Então esse é um ponto que você frisou bem, que a gente quer ampliar esse trabalho da jornada do autista no estado do Ceará. Você até me deu uma ideia agora, porque hoje cedo eu tive essa reunião com nossa equipe e não citamos o projeto da jornada do autismo, que é um projeto muito importante, que já tem em outras capitais, né? Já vi esses projetos serem avançados em outras capitais, e eu já tinha protocolado a nível municipal na Câmara de Fortaleza, e agora é uma oportunidade para a gente protocolar a nível estadual, para que o estado do Ceará se organize para receber as famílias atípicas e direcione as famílias que buscam ajuda, seja a partir do momento que queira ter o diagnóstico da sua criança, do seu filho, que pode ser autista, pode ter TDAH, pode ter dislexia, e que ele passe a ter um acompanhamento posterior a esse primeiro diagnóstico, que é o mais importante. Para essa chegada aí na Alesse, teve uma conversa com um dos líderes da oposição também, André Fernandes. Como é que está o seu relacionamento com ele que tem liderado essa parte da oposição política aqui no Ceará? Com certeza, o André tem sido um cara que eu tenho conversado pelo menos semanalmente, né? O pai dele também, o deputado Alcides Fernandes, que está sendo meu colega aí de partido, me indicou aí para as comissões aí de saúde, de orçamento e CCJ. Então essa relação política que eu estou construindo com o André começou aí no segundo turno, né, de apoio a ele na candidatura a prefeito. Eu acho que tende a se estreitar. Eu acho que o meu perfil político está nessa seara de centro-direita, digamos assim. O André tem conseguido me trazer algumas ideias, alguns projetos, e eu espero também conseguir ajudá-lo em alguns projetos, ideias. Ele me mandou mensagem assim que teve a minha posse na Assembleia: conte com o meu mandato, Pedro. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho, que esses 4 meses iniciais virem mais meses aí, que com certeza vai dar certo você desempenhar um trabalho positivo para todo o estado do Ceará. Então, eu conto muito com essa parceria do deputado Alcides Fernandes e do deputado André Fernandes. Perfeito. Falando sobre política em si, como é que você avalia os rumores aí da oposição se comportar ano que vem? Tem a cogitação de Ciro Gomes nos bastidores, tem Roberto Cláudio, tem Capitão Wagner, que você já citou aqui na nossa entrevista. Sim. Como é que você avalia a composição da oposição, esse comportamento, esses alinhamentos para 2026? Eu tenho percebido que tanto na Câmara Municipal como na Assembleia, a oposição tem tentado se organizar de forma antecipada. O que acontecia anteriormente era que chegava no último momento e tentava decidir quem é o candidato, quem não é. Então era uma coisa bem desorganizada. E eu acho que esses cafés, né, com temas, com debates, ajuda o time estar conversando, estar se organizando e pensando coletivamente, né? E os nomes vão surgindo, né? Através desses cafés que surgiu esse burburinho do Ciro ser o candidato a governador, e com grande força, né? Que se ele decidir ser candidato a governador, eu acredito que ele vem com muita chance, porque tem um recall político, tem a tradição política, tem histórico de entregas, né? Você relembra na época que Ciro foi prefeito e Ciro foi governador, a população enxerga que teve entregas, teve melhorias, teve avanços, né? Então, se ele for candidato de fato, né, eu sei que foi muito burburinho mesmo de uma ida na Assembleia, mas eu noto que a oposição sai fortalecida só com esse movimento, né? E é possível, bem possível, que ele se credencie aí para uma candidatura com um apoio aí de um grupo amplo, né, independente dos apoios nacionais. Eu acho que esse grupo amplo de oposição a nível local é muito importante para tentar fazer um movimento de renovação política, tirando o PT do governo do estado, digamos assim, né? Então, se juntar Capitão, se juntar André Fernandes, se juntar Ciro Gomes, Roberto Cláudio, todo mundo realmente se unir
com as suas militâncias, com seus discursos e ter mais convergência do que divergência, inevitavelmente esse grupo vai chegar muito forte para 2026. É cedo para dizer as conjunturas, mas a preço de hoje eu vejo a oposição antecipando mesmo esse movimento e se organizando e participando, que pode dar balançar a roseira aí do governo do estado. Você considera que essa junção da oposição é importante para enfrentar uma situação que é muito forte politicamente aqui no Ceará? Eu acho, porque a união faz com que de partidos políticos, de grupos políticos, se reúnam mais, né, para ter esses debates. Amanhã mesmo, por exemplo, nós vamos ter aí um café com o senador Tasso, um café da tarde com o senador Tasso Gereissati, né, que é uma figura muito importante da política cearense e que muitas vezes ficava cada um por si ali, ninguém se reunia, ninguém conversava e se juntava só no último minuto. Eu acho que um ano antes da eleição, isso mostra que o time está se organizando, está realmente tentando se movimentar de uma forma mais ampla e por mais que haja divergências, como eu volto a repetir, há muitas convergências para ter um grupo forte político para 2026. Ciro Gomes vai ser tema desse café do Tasso, hein? Pois eu acho que sim, viu? Vamos sondar melhor amanhã, a gente sabe direitinho qual é a realidade, se existe mesmo essa pretensão, se vai estar só na ajuda no debate de bastidor, se vai ser um protagonista. A gente espera que a figura como o Ciro realmente consiga ser um protagonista dessa eleição, porque tem voz, né, tem um recall político gigantesco, é escutado, é uma figura experiente, então eu espero que ele realmente participe como protagonista da próxima eleição. Muito bom, passa rápido, vou respeitar aí a agenda do senhor daqui a pouco, mas fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Quero até alertar o pessoal do Cariri aqui, que em breve aí o deputado vai estar indo lá, já recebeu o título de cidadão juazeirense. Verdade. O pessoal de Barbalha está cobrando também. Exatamente, aprovado lá na Câmara, preciso receber o título de cidadão de Barbalha, em breve estarei lá. Que coisa boa. Melhor receber como deputado, né? Realmente, muito bom. Deputado, queria agradecer aqui a sua presença, reforçar de novo o convite, as portas da casa estão abertas e boa sorte nessa nova caminhada, nessa nova experiência. Agradeço aí a todos. Nosso agradecimento aqui da NC, essa câmera aí toda sua. Muito obrigado a todos aí, os telespectadores, ouvintes, que nos acompanham por todas as plataformas da NC. Espero que tenham gostado do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido e convido você também para me seguir aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, tô até no TikTok, no Facebook, @Pedro Gomatos. Obrigado e um abraço a todos. E com esse recado a gente encerra mais uma edição do nosso Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.